Olá, eu sou o professor Eduardo Vasconcelos e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a nossa primeira aula da introdução à programação, tá? Aqui eu vou mostrar alguns conceitos, né, e o básico para você conseguir construir códigos, tá? E resolver problemas simples, ok? Então, para a gente começar a entender o que é programação, para a gente aprender, a gente tem que entender o que é algoritmo, tá? Então, esse é o primeiro passo, lógico, no desenvolvimento, para a gente aprender a desenvolver, tá? É algoritmo, tá? Não confunda com algarismo, não, certo? Algarismo é outra coisa, algoritmo é outra coisa, tá? Então, vamos para uma descrição do que é algoritmo, tá? Algoritmo, se você for procurar na internet, você vai encontrar lá alguns conceitos ou algumas explicações do que é algoritmo, tá? Eu gosto de pensar que algoritmos é um conjunto de passos, um algoritmo é um conjunto de passos logicamente arranjados para realizar uma tarefa, tá? Ou resolver um problema. Geralmente o pessoal coloca como resolver problema, mas eu gosto de pensar que é de realizar tarefa, certo? Então, a gente tem os passos que são logicamente arranjados, tá? E a gente vai ver exemplos do porquê essa ideia de logicamente arranjados. Então, para se construir um algoritmo, precisamos saber, né, o que queremos fazer e definir os passos que façam sentido. Então, todo algoritmo ele tem um propósito, tá? A gente não vai fazer algoritmo do nada, né? A gente vai fazer algoritmos que têm um propósito. E a gente tem que definir passos que façam sentido, que, né? Eu não vou pegar um passo e destrinchar em 300 outros passos, tá? Então, a gente vai ver exemplos, né, de como a gente define o sentido desses passos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Como fritar um ovo. Então, vamos analisar a tarefa, né? O que a gente quer? A gente tem um objetivo que é fritar o ovo, ok? Então, o que a gente precisa? A gente precisa do ovo, de uma panela, do fogo ou fonte de calor, tá? Ok? Algum tipo de óleo para não grudar o ovo, um talher ou alguma coisa que nos permita mexer o ovo, tá? E o tempero, que pode ser sal ou ervas, de acordo com se você é gourmet ou não, tá? Então, assim, ó, se a gente for definir um conjunto de passos para fazer o ovo, a gente vai colocar lá, ó. Coloca a panela no fogão, liga a chama ou fonte de calor, coloca o óleo na panela, tá? Se quiser deixar esquentar ou não, aí fica a cargo de quem está fazendo. Quebrar o ovo sobre a panela, para não quebrar fora. Se você quebrar fora, você vai melar tudo, tá? Colocar o tempero e fazer a mistura, certo? Ou mexer, ok? Então, por que a gente precisa arranjar os passos de forma lógica, tá? O algoritmo ele é uma sequência de passos, como eu falei, certo? E esses passos eles têm que levar à conclusão, à solução do problema que a gente quer resolver, tá? Então, a gente precisa arranjar ele de forma lógica porque o algoritmo ele é lógico por si só, tá? Então, vamos pensar assim, ó, no exemplo do ovo, se quebrarmos o ovo sobre a panela antes de colocar o óleo, o ovo poderá grudar, certo? Isso resolverá o problema? Resolverá ainda, porque a gente terá o ovo frito, mas aí terá a panela suja, ok? Então, faz sentido a gente colocar o óleo antes de colocar o ovo, antes de quebrar o ovo, certo? Então, a gente precisa colocar o óleo antes para impedir que o ovo grude, ok? Então, por exemplo, se quebrarmos o ovo fora do local da panela, melaremos a cozinha. Então, se a gente quebrar o ovo sobre a pia e não em cima da panela, a gente vai ter um problema que a gente vai melar tudo lá e vai ficar um fedor danado, certo? Então, essa é a ideia dos passos lógicos do algoritmo, tá? Então, se ligarmos a chama do fogão, se não ligarmos a chama do fogão, não, o ovo não será frito, certo? Então a gente vai ter um problema, né? A gente vai quebrar, vai fazer tudo, não ligou a chama, a gente vai ter um problema. E tem outra história aqui, né? A gente tem que ter a sequência lógica, um passo antes, depois do outro. Nós podemos, por exemplo, colocar o óleo depois que colocar o ovo na panela, certo? Isso poderá vir a dar certo. Mas o que acontece? Se o ovo já estiver quente, já tiver grudado tudo, e se a gente colocar o óleo depois, não vai adiantar de nada, certo? Porque já ferrou tudo lá, ok? Na panela. Então, é importante que esse passo venha antes desse. E é importante que você entenda porque um passo vem antes do outro, ok? E se a gente jogar o ovo na parede, aí a mãe da gente vai lá e dá um cacete na gente, certo? Porque vai melar tudo e ela vai mandar você limpar e vai ficar um fedor danado. Então, assim,
O exemplo dado é a única forma de se fritar um ovo? É lógico que não, né? É, existem várias formas de se fazer uma coisa, tá? Um problema pode ser resolvido de várias formas. É claro que existem coleções ou gamas de problemas que a gente tem uma ou duas soluções apenas, tá? Podem existir mais? Podem, mas ninguém pensou em uma forma diferente de resolver, ok? Ninguém pensou em um algoritmo diferente de resolver. É como, por exemplo, resolver um sistema de equações lineares, em que a gente tem duas ou três formas de resolver, sendo que uma é melhor do que a outra, tá? Mas a gente não tem mais porque ninguém pensou em outra forma de resolver. Isso significa que não tenha? É claro que não. Mas que no futuro alguém vá descobrir uma outra forma de resolver um sistema de equações lineares, tá? E aí a gente terá mais um algoritmo, ok? O que é importante pensar é que, mesmo que a nossa forma de fritar um ovo, ela tenha sido eficaz porque frita o ovo e a gente consegue comer ele, tá? Um problema pode ser resolvido de várias formas, de tal forma que uma solução é mais eficiente do que a outra, tá? Por exemplo, eu poderia pensar que você tem uma panela antiaderente, uma panela de cerâmica, e que não precisa colocar o óleo no ovo. Então, além de deixar o ovo mais saudável, você economiza por não ter que jogar o óleo, não ter que gastar o óleo, tá? Então, se você tiver uma panela antiaderente, você não precisa. Por exemplo, eu posso querer colocar alguma coisa a mais no ovo, como uma mortadela, uma salsicha ou alguma coisa, um queijo, ou colocar legumes. Então, aí você vai incrementar o seu ovo. Mas o que é importante é que os passos básicos para criar, para fritar o ovo é aquele, certo? Ou próximo daquilo, tá? Desde que, e a sequência tem que fazer lógica, tá? Então a gente tem aqui um outro exemplo, né, de um problema que é trocar uma lâmpada, certo? Então vamos lá. Quais seriam os passos para trocar uma lâmpada? Eu pego a lâmpada, eu pego uma escada, uma cadeira, tá? Eu transporto a escada e a lâmpada até o local do bocal, eu armo a escada, eu subo na escada, eu coloco a lâmpada, eu giro a lâmpada, certo? Então perceba que tudo aqui faz uma sequência lógica de tal forma que eu cheguei à resolução do meu problema. Se eu for inventar de girar a lâmpada antes mesmo de pegar a escada ou de pegar a lâmpada, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar feito um doido, balançando a mão e o povo achando que está pronto para ser internado, certo? Então, veja que eu só vou poder girar a lâmpada depois que eu tiver colocado a lâmpada lá no local onde ela vai ficar, certo? E aí sim faz sentido. Então, veja que os passos que eu estou colocando fazem sentido, tá? Então, assim, perceba que não precisamos descrever o movimento das pernas para transportar as coisas, tá? Por quê? Porque aqui, nesse passo específico, eu posso quebrar ele em outros passos, tá? Mas é o que eu falei sobre um passo básico. Isso aqui é algo que faz sentido, é um passo que faz sentido, certo? E como é que a gente sabe que ele faz sentido? Aqui é questão de bom senso, tá? Como isso aqui é uma descrição da resolução de um problema em linguagem natural, aqui o que define o passo é o bom senso, ok? Porém, na programação isso não existe, né? Não tem uma questão de bom senso. A linguagem que você vai utilizar vai lhe dizer quais são os passos básicos e você tem que entender o que cada passo básico faz, ok? Como uma atribuição, certo? Então, quando eu faço isso aqui, ó, isso aqui é um passo básico e eu preciso dele, eu preciso entender ele para poder utilizar ele no futuro, ok? Então, no código, na codificação, isso é um problema para muita gente que não consegue entender os passos básicos, não consegue entender que para construir o programa eu tenho que arranjar esses passos básicos para resolver o problema que eu estou querendo resolver, ok? Então, quem define esses caras é a própria linguagem de programação, tá? Então, a gente tem algumas dicas de como construir um código, um algoritmo, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter é ter ciência do estado do algoritmo a cada etapa que ele for concluído, certo? Uma coisa primeiro que a gente tem que ter é entender o problema que a gente quer resolver, tá? Entender o que a gente pode fazer para resolver o problema e, à medida que for descrevendo esses passos, a gente tem uma ciência do que a gente tem. Então, vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu tenho esse problema de pegar a lâmpada, ok? Que é de trocar a lâmpada uma lâmpada, certo? Então vamos lá, eu peguei a lâmpada e eu peguei a escada. Então, quando eu venho nesse momento aqui, nessa etapa do meu código, eu já tenho a lâmpada e a escada na mão, ok? Então o que eu vou fazer é transportar a escada e a lâmpada até o local do bocal, ok? Então quando eu poderia, por exemplo, armar a escada antes, poderia.
Isso aí não alteraria o meu algoritmo, certo? Mas quando eu chego nesse passo aqui, o que é que eu já tenho? Eu já tenho a lâmpada e a escada na mão e eu já coloquei ela no lugar correto, certo? A mesma coisa acontece aqui quando eu vou subir a escada. Eu já tenho a lâmpada, a escada já está no local e já está armada. Eu só preciso subir. Então, quando eu for subir, eu já vou ter a ciência do que eu já tenho, tá? Porque se eu puxar a escamada para cá, eu vou subir numa escada que está desarmada e eu não tenho nada na mão, tá? Então não vai adiantar de nada, ok? Então quando eu for colocar a lâmpada no bocal, eu já tenho todas essas coisas aqui, ó. Inclusive eu já estou em cima da escada, já pronto para ter acesso, tá? Isso que eu estou falando pode parecer bobagem, porque a gente está trabalhando num problema pequeno. Mas o grande problema das pessoas quando vão desenvolver código e algoritmo é que elas não têm ciência do que estão fazendo à medida que estão desenvolvendo o código, certo? Esse exercício simples aqui, as pessoas simplesmente não têm ciência. Quando vão atribuindo coisas, quando vão fazendo ifs, quando vão fazendo for, ela não tem a ciência do que ela já tem, do que ela precisa para terminar. Quando eu chego nesse passo aqui, o que acontece é o seguinte: eu já tenho essas coisas todas e o que eu preciso para terminar é só esses dois passos aqui, tá? Então, quando eu tenho a ciência, isso é um exercício que a gente faz quando está desenvolvendo códigos, que é natural para o programador, mas muitas pessoas acabam desistindo de programar porque não tem essa ideia na cabeça de que você vai resolvendo coisas até chegar na solução que você quer. E quando você está escrevendo o código, você saber exatamente o que você já fez e que você ainda tem que fazer, tá? Então é por isso que eu digo que é importante ter isso na mente, ter isso em mente quando for desenvolver um algoritmo, tá? Porque senão, o que acontece com muitos alunos que eu vejo é que eles começam a tentar na doida, a jogar código para ver se no final eles conseguem resolver o problema. Mas na verdade não dá certo, né? Porque ele não tem a ciência do que ele está fazendo, ok? Então, embora esse exercício aqui seja bobo, mas ele é essencial para se construir um algoritmo, tá? Então, para finalizar aqui, a gente tem algumas ferramentas gráficas que nos auxiliam a construir algoritmos, tá? A gente tem lá os fluxogramas e os diagramas de sequência. Se vocês quiserem dar uma olhada na internet, uma pesquisada do que é, dar uma olhada como é, dar uma olhadinha em exemplo, seria bom para você entender como é essa ideia de algoritmo, tá? Algoritmo, na verdade, é um processo, né, para se resolver alguma coisa. A gente chama de um processo, um procedimento, tá? Então, não há muita diferença do que vocês vão encontrar aqui, ok? Então, o que eu quero que vocês façam tentem fazer sozinhos. Aqui eu tenho alguns algoritmos que podem ser feitos, tá? Como baixar um jogo Android, escolher uma série, trocar a pilha de um controle remoto e assim por diante, tá? Para fazer esse exercício, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Primeiro, fizessem aquela análise inicial do problema, descrever o que é preciso, por exemplo, o que é que eu preciso para fazer o download de um jogo em Android, tá? Preciso disso, disso, disso e daquilo, tá? E quando for construir o algoritmo, a cada passo, a cada etapa, descrever o que é que você já tem e o que você precisa para terminar esse processo, tá? Então, fazendo esses exercícios simples, quando você for construir o algoritmo, vai ficar mais tranquilo de desenvolver, ok? Então é isso aí, eu fico por aqui e até a próxima.